O que as pessoas têm que entender nisso tudo é o seguinte: a política, quando ela vai caminhando, principalmente aí o processo, a discussão democrática, né? Ela é muito ilusória. Ela brinca, ela faz um jogo, entendeu? Que te envolve, que te faz ter uma ilusão. Então, assim, muitas vezes a gente fica vendo, né? A gente colocou lá o Bolsonaro com toda a legitimidade, com toda a fala que ele tem, etc. Aí a gente fica vendo ali, a gente fala assim: ah, lá tá meu mocinho, o cara que tá lutando por nós. Beleza. Tem sim coisas, eu não estou aqui listando, é muito complexo isso, não quer dizer que o cara é plenamente cínico, muitas das coisas que ele fala ele acredita também, pode ser, só que depois você vai vendo que o negócio vai se desenrolando de outras formas, entende? Você vai percebendo que a dinâmica entre os políticos é um pouco mais complexa. E quem já teve vivência, inclusive, em nível municipal, não precisa ser, eu sou aqui, eu estou na Assembleia Legislativa, eu estou no Congresso Nacional. Você percebe que os caras fazem uma cenografia ali numa audiência pública, os caras, na sequência, os caras se cumprimentam como se fosse brother e vão tomar uma breja na sequência. É um elemento cenográfico, porque eles se justificam o tempo inteiro, entendeu? Então, o que eu falo muito no canal, no Felipe Capovilla, quem quiser ver, eu tenho toda essa discussão, o discurso do agente político não necessariamente o vincula. O discurso para o agente político, em geral, é uma ferramenta que ele tem, é a forma dele se justificar publicamente. Mas aí você tem que ver o gesto concreto, você tem que ver o ato, você tem que ver o que ele fez, entende? E assim, novamente, se a gente vai falar de Bolsonaro e tal, nem vamos entrar, porque senão a gente fica falando aqui, até porque é super complexo. Tem vários avanços no governo do ponto de vista administrativo, etc., a economia, etc. Só que assim, ao mesmo tempo que constrói ponte, tá lá o Conect SUS, veio do SUS. Não, que nem foi mostrado na última live, né? Muito bem a correlação, só que foi um recurso oferecido, entende? Então, você vai percebendo assim que esses recursos eles vão se conectando até que esses dados estejam à disposição. Então, isso é uma coisa importante de se observar. Nós temos que desenvolver nosso olhar enquanto pessoas que estão se colocando na política, enquanto pessoas que estão se movendo, que estão agindo por caridade, porque é isso, em limite, a boa política, estão se expondo, estão tentando ter uma realidade melhor, né, para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu país, que essa dinâmica da política acima, ela muitas vezes ela realmente ela é um teatro para uma dinâmica que é mais, digamos, consistente, que é da burocracia. E aí a gente vê, como a Márcia falou bem, o nosso estado ele é pensado para a gente estar vivendo isso, entende? Ela é pensado para o STF ter esse nível de poder. Ele foi pensado para isso, sabe? E assim, mesmo que a gente aumentou o nível de cobrança, a gente aumentou o nível de cobrança em tese no Congresso, a gente tentou aí, muitas pessoas entraram em partidos e etc, etc. A gente, em tese, tem aí um presidente, né, o Bolsonaro, vinculado a pautas populares e familiares e de valores, etc. Você tem a burocracia ali avançando esse processo cada vez mais. Mudou o discurso, mudou o teatro, mudou a impressão, mudou a justificativa, pronto. Num conjunto que a gente tem aí, num contexto em que a gente tem uma eleição inauditável, de repente, todo mundo lá, não, você votou, todo mundo votou votou no Bolsonaro, por exemplo, de repente está lá um Lula, um Moro. Aí você fica assim, mas votamos, então... E daí? Seu voto é inauditável, você não consegue checar, não tem como, você tem uma apuração secreta, uma plena fraude, isso. Então, quando você olha isso, você fala, pô, peraí. Então, quem é que está mandando? Isso é tudo um teatro? E é nessa chave que a gente tem que desenvolver isso. Colocar, o Bolsonaro ter entrado lá não é só pelo mérito do Bolsonaro nesse sentido, é porque ele estava falando aquilo que nós queríamos também que fosse dito. Ele arrebentou e todo mundo apoiou de maneira orgânica, e eu falo também, eu também apoiei, ajudei em manifestação, ajudei em carreata, enfim, todo mundo participou como pôde, foi. Eu estava lá, fiz um evento em Vinhedo para apuração da eleição, que se tivesse fraudado a eleição, a gente já fazia o evento com 1.000, 2.000 pessoas, virar uma manifestação, já na hora de não reconhecimento. Então,
assim, isso já era algo que estava em consonância com o processo do levante das pessoas desde 2013. E aí você levou de volta para o tabuleiro, tudo bem. Todo mundo colocou lá ele para quebrar o pau. Mas, né, foi, enfim. Aí no discurso tem uma coisa, mas na atitude é outra. Então, não estou falando que a gente não deve manter. Se não tiver alternativa, ele é contra o aborto e a favor do armamento civil. Só isso já é pauta suficiente para ele continuar lá, para a gente manter essa figura lá, entendeu? De toda forma. Agora, você tem que treinar o seu olhar para ver os gestos que estão sendo feitos. E aí perceber essa agenda avançando no conjunto. E treinar a sua mente para falar, não, peraí, eu não vou só ver aquilo que eu quero, eu não vou só ver minha paixão. Eu vou ver aquilo que está sendo feito, eu vou lá ver a lei. Veja de novo, acesse a 10046, acesse esses decretos. Entende? Então, é esse processo de inteligência que a Márcia falou no começo. Meu, a gente não está vinculado a nada, não tem nada aqui, não tem, sabe? A minha preocupação não é nem eleitoral, tô que se foda esse negócio, entendeu? Não estou nem vendo. Inclusive, o debate que eu trago no meu canal é justamente do engajamento local, porque de uma forma ou de outra, se a gente quiser se emancipar, se a gente quiser realmente ser resistência a esse processo de avanço do Estado, a gente tem que se organizar localmente, independente da eleição de 2022. Isso aí. Então, não resumem a sua atuação pública, a sua atuação política somente nisso, tá? E lembre-se ainda, se a gente não sair às ruas em 2022, se não tiver uma impressão grande, mesmo com todo o esforço que o Bolsonaro às vezes faz para, né, só lembrar do 7 de setembro, para broxar o pessoal, se as pessoas não saírem às ruas, vai vir essa impressão, a mídia vai falar que teve tantos votos, isso aqui, apuração secreta, voto inauditável, e aí? Aí você vai esperar de novo, agora vai do Bolsonaro. Aí você vai ver lá, o cara foi pescar, por exemplo. E você vai ficar aí, e aí? Independente disso, a gente precisa aumentar nossos meios, a gente precisa fazer mais. É na nossa realidade local, é como a Márcia faz. É ali, articula as pessoas de toda forma, a gente precisa ter esses núcleos articulados, cada vez mais as pessoas conectadas. E aos poucos a gente vai vencendo essa expansão do Estado sobre nós. Tá? Ainda teria outras coisas que a gente poderia falar, mas para não estender muito, a gente poderia falar até mesmo como que essa questão do registro civil era, por exemplo, era da igreja, era social, não era do Estado, isso foi aos poucos. Você vai buscando, você vai vendo que o Estado foi pegando muito daquilo que era da sociedade, entendeu? E é isso, a burocracia quer tudo para eles, eles querem regular tudo. É um fator anterior ainda, é dos agentes burocráticos mesmo. É questão de poder estatal sobre nós, entende? Está para além de discussão ideológica. Novamente, se você lê o decreto 10046, veja que se a Dilma tivesse passado uma merda dessa, se você já não estava na rua contra isso. Tava com certeza, Felipe. Tava com certeza.